Agora nós vamos encontrar condições equivalentes para que um campo seja gradiente ou conservativo, e essas condições são extremamente importantes na prática, né, para resolver exercícios. Então, isso é importante. O que esse teorema está dizendo é o seguinte: se você tiver um domínio e um campo vetorial cujas componentes são P, Q e R, tá? Sobre esse domínio. Então, são equivalentes o seguinte: se F é conservativo, então F é gradiente. Se F for gradiente, F é conservativo. Isso para domínios. Isso aqui nem sempre é verdade, mas nessas condições são afirmações equivalentes. Tá certo? Então, vamos ver a demonstração. Vamos demonstrar que A implica B. Isso significa, então, que a nossa hipótese F é conservativa. Então, o que a gente tem que mostrar? Exatamente essa definição. Que existe um campo escalar, F, tá? Tal que o gradiente desse campo escalar reproduz o F. Certo? Essa aqui é uma demonstração construtiva e o argumento dela é importante. Então eu vou fazer em detalhes, certo? Porque é uma demonstração útil, que aparece inclusive em exercício. Então, nós estamos supondo que F é conservativo. O que significa F ser conservativo? Como? Que a integral de linha desse campo, entre dois pontos quaisquer, não depende da particular curva que você usa, tá certo? Independe da curva. Então, vamos usar isso em cheio. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar A o seguinte. É um ponto x0, y0, z0, pertencente a ômega. E vamos chamar x, que vai ser uma espécie de variável, o ponto x, y, z, também pertencente a ômega. E seja gama uma curva que nós supomos que é regular por partes, né? Com extremos A e X. Então, a situação geométrica é essa daqui. Eu tenho o ômega, eu fixei um ponto A, e agora eu estou tomando um ponto X aqui. E estou considerando uma certa curva que sai de A e chega em X. Uma curva, nós estamos supondo regular por partes, tá? Então eu posso calcular o seguinte, a seguinte integral, f de gama sobre gama, a integral do campo vetorial ao longo dessa curva gama aqui, tá certo? Então, agora eu pergunto o seguinte, essa integral, ela depende do quê? Quais são os parâmetros dessa integral que ela depende? Vamos supor esse ponto aqui fixado. Então ela depende do quê? Depende do quê? Depende só do x. Vocês estão com medo de falar ou não? Porque de gama não depende. É a hipótese. A hipótese de ser conservativo. Se você trocar a curva aqui, não importa. Se você considerar outra curva aqui, vai dar o mesmo valor, desde que a curva esteja dentro do ômega,
certo? Então ela não depende de gama, só depende desse ponto x, uma vez que o A está fixado. Tá? Então isso daqui só depende do ponto x. Tá certo? Bom, mas então, se ela depende só do ponto x, e você pode ver essa integral como uma função. Porque qual é o resultado dela? O resultado dessa integral é o quê? É número, é vetor, o que é? É um número. Então, para cada x que eu te dou de ômega, essa integral me dá um valor numérico. Então, isso é uma função. Então, isso me define uma função, porque só depende do ponto x. Portanto, a integral define uma função φ definida em ômega a valores reais. Ômega, uma função φ de ômega a valores reais. De que maneira que a gente define? Simplesmente assim. Φ de x simplesmente é a integral f de gama sobre gama, onde gama é uma curva que une aquele ponto fixo ao ponto x. Tá certo? Quando você sabe que o campo é conservativo, essa integral tem uma outra notação, que ela faz sentido também. Você pode denotar essa integral assim. Integral f de gama de a até x. Concordam? Porque daí ela não, como não depende da particular gama, você pode substituir como se fosse uma integral normal. Né? Tá certo? Mas é só para campo conservativo. Ok. Então eu tenho a função φ. A questão é a seguinte: essa função φ é exatamente o potencial escalar do nosso campo. Então o que a gente tem que demonstrar é o seguinte. Então, vamos mostrar que φ é de classe C1 e, além disso, o gradiente de φ no ponto x, y, z é exatamente o nosso campo. Então, isso é o que a gente precisa demonstrar. Bom, para demonstrar isso, o que envolve essa equação aqui? Lembrando que isso aqui é P de x, y, z, né? É Q e é o R. Então, a rigor, o que a gente tem que demonstrar? Qual que é a primeira componente desse campo? A derivada parcial com relação a x, tá certo? Então, nós temos que mostrar que a derivada parcial com relação a x da função f, em cada ponto, coincide com p. É isso que tem que demonstrar, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Você tem o ômega, aqui você tem o a, você tem o ponto x, tá? E aqui tem a gama, nesse sentido. Eu vou acrescentar, se vocês lembram, a derivada parcial ΔΦ, ΔX, no ponto x, y, z, nada mais é do que o limite de φ de x mais h, y, z, menos
φ de x, y, z sobre h quando h tende a zero. Essa é a definição, tá certo? É limite. Então, eu tenho esse ponto aqui e eu vou acrescentar alguma coisa na primeira variável. Mas observe o seguinte, o ponto x, deixa eu escrever isso, ômega é aberto. É aberto. Portanto, o que eu posso fazer? Posso colocar, existe um R positivo, tal que a bola centrada em X e raio R está inteiramente contida em ômega. Isso eu posso usar porque ômega, por hipótese, é um domínio. E domínio é aberto. Então, aqui eu tenho uma bola centrada no ponto X. E eu vou considerar agora o seguinte. Φ de x mais h, y, z, menos φ de x, y, z sobre h. Certo? Bom, aqui está o ponto. Vamos chamar esse ponto aqui do ponto x mais h, y, z. Esse ponto teve um acréscimo na primeira. Tá? Bom, eu vou ligar esse ponto a esse ponto. Aqui, como está dentro de uma bola, eu posso escolher segmento, concorda? Então eu vou escolher um segmento aqui. Vou chamar esse segmento de S. Então agora eu já tenho uma curva que une o ponto A ao ponto X mais H, Y e Z. Portanto, eu tenho o valor da função, eu posso calcular a função de φ nesse ponto aqui. Que curva que eu vou usar? Eu vou usar uma curva conveniente. Eu posso usar qualquer uma. Eu podia usar uma outra curva assim, ó. Concorda? Porque independe. Mas eu não vou escolher essa curva. Eu vou escolher a curva, eu vou escolher como, primeiro, aquela gama mesmo, a própria gama, mais um segmento. Porque como essa bola está dentro do ômega, todo esse tipo de segmento está em ômega. Tá certo? Então, olha, deixa eu escrever aqui o seguinte. Para H pertencente a R, H menor que R, temos o seguinte, X mais H, Y, Z pertence à bola de centro X e raio R. Vocês concordam com isso? Se você pegar qualquer H dentro de tamanho norma menor que R, então claramente esse ponto aqui ainda está na bola. Tá? Então a única condição é que esse H fique menor que o R. Tá? Bom, posto isso, essa integral pode ser escrita assim. 1 sobre H. Essa integral eu vou escrever assim. F de gama, eu vou indicar assim. Gama mais S, porque eu uso a gama, depois eu uso a S. Tá certo? E essa outra, quem que é? Vou usar a própria gama. Menos a integral de F de gama sobre a gama. Isso é a definição da nossa função φ. A nossa função φ fala, para calcular esse ponto, eu escolho uma curva que une os pontos e calculo a integral. Então, essa é isso daqui e essa daqui é aquilo, é só a gama mesmo. Eu pergunto, quanto dá essa diferença aqui? Esse trecho daqui até aqui é comum. Então, como está subtraindo, cancela a integral.
A única integral que não dá zero é a integral sobre S. Então, essa diferença aqui é exatamente igual ao seguinte. 1 sobre H, integral de F de gama sobre S. Agora, como é que eu posso parametrizar? Eu quero calcular isso. Como é que eu posso calcular isso daqui? Vou parametrizar S. S de t é simplesmente o seguinte. X mais TH, Y, Z. E o t variando no intervalo 0, 1. Porque para t igual a 0, eu estou no ponto x. E para t igual a 1, eu estou no ponto x mais h, y, z. Tá certo? Então, esse campo F, ele é 1 sobre h, integral t. Lembrando, hein? Agora eu vou escrever quem é o F. O F é o PQR. Então, é o P calculado na curva. X mais TH, Y, Z, vírgula. A função Q calculado na mesma curva, tá? Mais calculado na mesma curva, mais R calculado na mesma curva. Agora, produto interno com quem? Com S'. Eu pergunto, quem que é o S'? Hã? Quem que é o S'? Concorda com isso? Então, aqui vai o vetor H00dt. Certo? Conclusão. A hora que você fizer o produto escalar, só vai sobrar o P avaliado aqui, multiplicado por H. Então, a nossa integral é π de x mais H, y, z, π de x, y, z, sobre H é exatamente o seguinte. 1 sobre H, integral. A integral é de onde a onde, hein? De 0 a 1. Tá? De 0 a 1. P de x mais TH, Y, Z, vezes H, dt. Então, na verdade, isso daqui, o H cancela, tá? Não depende da integração. É 0, 1, P de x mais T, H, Y, Z, dt. Bom, para terminar, basta lembrar o teorema do valor médio para integral. O teorema do valor médio para integral aplicado aqui. Isso dá a função P avaliada em algum ponto T barra interior ao intervalo. Tá certo? Então fica P avaliado em quem? Em x mais T barra H, Y, Z, vezes o quê? O comprimento do intervalo, que é 1. Certo? E, portanto, onde T barra está no intervalo 0. Bom, conclusão então, agora acabou. Essa função P a gente está supondo contínua. Tá? Se você fizer o H tendendo a 0, eu quero que o H tenda a 0 aqui. Aqui eu tenho um parâmetro que é o T barra. Pergunto, se o H for a 0, o que acontece com essa primeira variável? Vai para onde?
vai para x, porque apesar de ter um parâmetro t barra aqui, esse t barra é limitado. Então, se o h for para zero, tudo vai para zero, porque o t barra, na verdade, é sempre limitado. Então, o φ x, y, z é o limite de p de x mais t barra h, y, z, quando h tende a zero. Mas isso é exatamente p de x, y, z. Então, nós acabamos de verificar que vale para a primeira componente, certo? E, obviamente, é completamente análogo para as outras. Alguma dúvida aqui? Então, a ideia dessa demonstração é considerar essa função φ utilizando em cheio a definição de conservativo. Tá? E é um argumento comum que vai aparecer mais vezes aqui para nós. Tá? Inclusive, essa demonstração vai aparecer novamente. Esse argumento dessa demonstração. Tá? Então, aqui a gente demonstrou, olha, que φ índice x, a derivada de φ índice x é p em cada ponto, e para φy e φz, argumento análogo. Portanto, o gradiente de φ é o f. Certo? Ficou alguma dúvida? Como? Então, por que o φ é de classe C1? Não. Por que esse φ é de classe C1? Foi bom perguntar, porque eu não falei nada até agora. Aqui, a demonstração é muito interessante porque ela prova tudo junto. Ela não separa as coisas. Ela prova tudo junto. Ou seja, ela prova que a derivada parcial existe e, além do mais, coincide com uma função que é contínua. E, portanto, ela é contínua. Certo? Então, a derivada parcial existe, mas ela coincide com uma função que é contínua. Portanto, ela é de classe C1. Tá certo? Entenderam? Está tudo na demonstração. De uma vez só. Agora, nós teríamos que fazer a B. Eu fiz o quê? A implica B, né? Agora, eu teria que fazer B implica A. Essa daqui é a parte imediata e vocês podem fazer. Eu vou deixar como exercício. Né? Porque quando o campo é gradiente, as coisas mudam, ficam muito mais fácil. Porque aqui tem potencial. Então você já pode usar que existe uma função f, cujo gradiente é o próprio f. Se você usar isso, é só uma mudança de variável na integral e sai. Tá? Então, a parte B implica A é imediato, praticamente. Tá? Você escreve a definição de integral, tá? E daí você usa o fato que o f é gradiente. Na hora que você fizer o produto escalar, você já vê que as coisas funcionam. Então, tá? Por exemplo, nessa B implica A, f é gradiente. F é gradiente. Né? Então, o que significa isso? Significa que existe φ de
classe C1, né? Ômega em R, classe C1, tal que gradiente de φ é... Bom, eu quero provar que essa integral aqui é de gama sobre gama independe do caminho, não é? Porque agora eu quero provar que é conservativo. Isso daqui vai ser a integral de A até B, f calculado em gama de t, gama linha de t, dt. Aqui vocês usam que f que o campo f é gradiente. Troca o f por isso. E faz o produto interno. Aí vocês vão olhar a integral, ela não usa gama. Não aparece a não dependência de gama. Então, basta continuar. Tá bom? Basta continuar. Usando esse fato aqui. A aula termina que hora? 11 horas? 11. Nós temos um outro campo. Ou melhor, rotacional de um campo vetorial. Então, vamos supor o seguinte. F, P, Q, R, um campo. É claro que é vetorial, né? Tem 3 componentes. É um campo vetorial de classe C1. Então, definição. O campo vetorial rotacional de F indicado por hot de F é o campo dado por. Então, isso aqui é uma definição que eu vou... Então, o campo vetorial rotacional de F, que a gente vai indicar como hot de F, é o campo dado da seguinte maneira. Hot de F vai ser delta Q, delta Z, menos delta E, delta X, depois delta P, delta Z, menos delta R, delta X, depois delta R, delta X, menos delta P, delta Z. Isso avaliado em cada ponto. Certo? Então, esse é um campo que a gente vai, inclusive, considerar como um operador. Isso aqui é como um operador ou uma função vetorial, porque ele é avaliado num campo vetorial, ele me dá um vetor. Certo? Me dá um vetor. Uma maneira de lembrar essa forma é usar o determinante. Usar determinante. Que é o seguinte, hot de F é o seguinte determinante. Aqui você põe a base, que é canônica, ortonormal positiva, J, K. Aqui você coloca
as derivadas parciais. Delta, delta x, delta y, delta z. E na última linha, você coloca as componentes do campo. O campo que você quer calcular o rotacional é P, Q e R. E como é que se faz isso? É pela primeira linha, mas não é bem um determinante, tá certo? É o seguinte, na primeira posição, na direção I, é delta y de R menos delta z de Q. É como se fosse o cálculo do determinante. Tá certo? Então, na primeira posição, vai ser delta y, delta R, delta y, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, é menos delta Q, delta Z. Na segunda posição, é regra do determinante. Delta Z, delta P, delta Z, né? Menos delta X, delta R, delta X. E na última posição, então excluir aqui, fica delta X, delta Q, delta X, menos delta P, delta Y. Então, se não me engano, empata, não? Está trocada. Primeira. Então é bom guardar isso, tá bom? Então aqui não tem erro, tá bom? Esse operador vai ser muito importante, porque ele inclusive tem significado, bom, quase todos eles têm significado físico, tá certo? E esse daqui está muito ligado com o movimento de rotação de fluidos, de líquidos, coisa desse tipo. E na mecânica dos fluidos ele tem um significado bastante importante. A gente vai inclusive explorar alguma coisa aqui.